nós começamos esse caminho então buscando referências históricas, porque nós queríamos qualificar acusticamente os ambientes, ok? Aprendendo lições de períodos históricos, colhendo deles lições úteis para aplicação na nossa tarefa de qualificar os ambientes acusticamente, ok? Muito bem, agora nós precisamos fazer uma segunda tarefa que é um pouco mais longa, mas que nós precisaremos realizar. Nós precisaremos construir algumas definições sobre física do som, certo? Quando estudamos o som, estamos estudando os aspectos físicos e a física do som. É isso que estamos fazendo. Alguém está me solicitando para entrar aqui? Vamos lá. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer nas próximas aulas, nesta aula, e o que nós vamos fazer na continuidade? Boa noite, boa noite. O que faremos na continuidade? Nós vamos qualificar acusticamente os ambientes e para isso vamos ter que construir algumas definições. Definições são sempre a construção de definições é sempre um exercício interessante, porque todos aqui sabem o que é som, certo? Todos aqui sabem o que é som. Tenho certeza que todos sabem o que é som. Então me digam, o que é som? Escreva no seu chat, fale no seu áudio. Me diga, se todo mundo sabe o que é som, eu pergunto, o que é som? O que é som? É um conjunto de vibrações no espaço, não é? Um conjunto de vibrações no espaço, beleza? Vibração no espaço. Um conjunto de vibrações, obrigado. Vibrações. Nós temos ondas, alguém escreveu aqui, são ondas. O que mais? O que mais é som? Som. O que é? Som. Ruídos. Som, ruídos, são os ruídos, são as ondas, são os conjuntos de vibração. Mas como que o som pode ser essas coisas se essas coisas são diferentes entre si, não é? O que é uma definição de som, efetivamente? Então, é esse tipo de coisa que nós vamos precisar fazer agora. O que é som? O que é frequência? O que é onda? O que é um ruído? Todo som é ruído? Todo ruído é um som? Todo som é uma frequência? Toda frequência é uma onda? Certo? Nós vamos começar a investigar essas definições para podermos usá-las corretamente, certo? Senão a gente fica falando qualquer coisa, usando qualquer termo para explicar qualquer coisa. Quer ver um exemplo? É o cara que fala assim: eu sou vendedor técnico de janelas para isolamento acústico. E aí o cara fala assim: essa janela aqui isola 100%. Como assim? Não, isola 100% do ruído. Mas quanto de ruído é produzido no local onde eu moro? Não sei quanto de ruído é produzido no local onde você mora. Se você não sabe quanto de ruído é produzido no lugar onde eu moro, como você pode dizer que a sua janela isola 100% do ruído do lugar onde eu moro? Entende? Eu preciso saber usar os termos, o que eles significam para que eu possa usá-los corretamente, certo? Som pode ser energia? Boa pergunta aqui, da Renata. Vamos dar uma olhada aqui, Renata. Vamos dar uma olhada no geral aqui. O som, olha lá, já pintou uma palavrinha que tinha aparecido aqui, conjunto de vibrações e tal. Toda vibração ou onda mecânica gerada por um corpo vibrante passível de ser detectada pelo ouvido humano. Então quem falou que é uma vibração estava indo no caminho certo. Quem estava falando que é uma onda estava indo no caminho certo. Todo som é uma vibração ou uma onda mecânica gerada por um corpo vibrante. Um elemento que vibre, que estimule essas ondas no ar. Porém, tem um detalhe. Para ser chamado de som, tem que ser algo que é detectado pelo ouvido humano. Há sons que não são sons.
há infrassons e ultrassons que não são captados pelo ouvido humano. Então não podem ser chamados de sons. Então nós vamos considerar som toda vibração mecânica ou toda vibração ou onda mecânica gerada por um corpo vibrante passível de ser detectada pelo ouvido, beleza? Vá anotando as suas definições, porque você vai precisar dessas definições para fazer as suas atividades de avaliação, ok? Muito bem. Professor, você pode repetir? Muito delicado, porque é um momento que você está... Posso? Tá aí na tela. Vocês estão vendo minha tela? Mas eu vou repetir. Toda vibração ou onda mecânica gerada por um corpo vibrante passível de ser detectada pelo ouvido humano, ok? Vocês enxergam minha tela só para confirmar? Professor, acho que o senhor não está apresentando, não. Não, professor. Pra mim também tá aparecendo. Não tem nada. Myself. Vocês não me avisam. Eu estou aqui, ó. Obama. Professor, não tá, estou avisando, não está aparecendo nada na tela. Agora apareceu. Obrigado. Desculpa a nossa falha. Estamos enfrentando problemas técnicos, ok? Então tudo que eu falei até agora está aqui, ó. O som é toda vibração ou onda mecânica gerada por um corpo vibrante passível de ser detectada pelo ouvido humano, certo? Que papo é esse de corpo vibrante? É só você imaginar que para que um som exista é necessário que haja um estímulo mecânico. Se você ficar olhando atentamente para uma corda de violão, ela não vai soar, até que você vai lá e vibra ela mecanicamente, ela faz certo? Se você ficar olhando para uma flauta, ela não vai soar. Você vai precisar soprar nela para que aquele sopro gere um movimento mecânico no instrumento e ele então gere aquele som, beleza? Toda Professor, vibração... Oi, desculpa interromper, sem problemas. mas pra mim ainda não tá aparecendo a sua tela. Ok, para os demais alunos está aparecendo? Sim, né? Para mim, sim. Jordana, vou te dar uma sugestão. Saia da reunião e entre novamente. Quem sabe resolve o seu problema. Ok? Tá bom, professor, obrigada. Vai lá que eu vou ficar enrolando aqui. Saiu a Jordana. Entrou a Jordana. Jordana, está vendo minha tela? Estou sim, professor, obrigada. De nada. Seguindo então, outra coisa relativa à definição de som. A partir da fonte, o som se propaga em todas as direções a partir de uma esfera. A partir da fonte, o som se propaga em todas as direções segundo uma esfera, corrigindo, certo? O som, ele não é direcional. Ele parte de um emissor e se desloca no espaço como uma esfera que vai se expandindo, certo? Ele se dissipa no espaço como uma esfera em todas as direções, certo? Eu não preciso necessariamente estar de frente para esse microfone para que vocês me ouçam. Mesmo eu estando de costas para esse microfone, vocês me ouvem. Por quê? Esse som está produzindo e se dissipando através de uma esfera. A partir desse pequeno cabeção, ele vai se expandindo. Obviamente que em algumas direções ele vai com menos intensidade, mas ele se dissipa no ar como uma esfera, certo? Ele se dissipa no ar, se propaga no ar a partir de uma esfera. E o som requer um meio para se propagar. Eu preciso ter um meio. Preciso ter um meio sólido, eu preciso ter um meio líquido, eu preciso ter um meio gasoso, eu preciso ter um meio para se propagar. Portanto, conclui-se que o som não se propaga no vácuo. Eu não tenho um meio para que ele se propague no vácuo, e aí você já sabe que todas aquelas explosões espaciais que você vê nos filmes só existem nos filmes, porque pelo menos o barulho delas, né? Porque você não tem meio de propagação ali, ok? Toda vibração ou onda mecânica gerada por um corpo vibrante passível de ser detectada pelo ouvido humano. Isso é som, ok? Mais algumas informações. O som, a partir de uma fonte, se propaga em todas as direções como se fosse uma esfera.
E o som requer um meio qualquer para se propagar. Pode ser um meio sólido, pode ser um meio líquido, pode ser um meio gasoso, ok? O som precisa de um meio para se propagar. Dúvida? Aponte no chat. Fala assim, professor, tem uma dúvida. Se tiver dúvida no chat, eu vou seguindo em frente aqui. Estamos construindo definições para que possamos usar os termos corretamente, tá ok? Seguindo então. Nesse aspecto, Renata, o som pode ser uma energia. Ele é uma energia mecânica, né? Ele é uma energia mecânica. Ele pode se transformar em outras energias. O problema do som, na maioria das vezes, para a gente entendê-lo como uma energia, é o fato dele ser invisível, certo? Mas ele é uma energia. Vamos lá, um videozinho para colocar de maneira mais lúdica tudo isso que eu estou falando para vocês. Vamos ver se vocês me ouvem. Se não estiverem ouvindo áudio a partir de agora, me avisem. Vai! Hello, YouTube. I hope you find this video Everything's gonna be alright. entertaining as well as instructive. Here I have a subwoofer, and I'm going to experiment with water today. So we've chosen a water-resistant woofer, and we've sealed up our box to prevent it from leaking. It's amazing how much water a 12-inch cone can actually hold. Now this woofer uses a full cone poly cap, so it does resist moisture. Sorry. We're going to start playing some sound with the water just on the cone of the woofer. We're going to start with some low frequency around 22-23 hertz and just observe how the water reacts. We'll start with low power and slowly increase until we can break the surface tension of the water. Beleza. Começamos ali então esse vídeo com um subwoofer. Se você não sabe o que é subwoofer, é aquele falante, alto-falante. E alguns rapazes com uma compreensão de convívio em sociedade bastante limitada costumam instalar nos seus carros para te acordar de madrugada, fazendo a janela do seu quarto balançar, a porta balançar. É aquele falante de frequências bastante graves. O que ele fez aqui, colocou o seu subwoofer numa espécie de piscina e Hello, YouTube. I hope you find this colocou video água. entertaining Deixa eu voltar as no lugar well aqui. as we've chosen a 1-inch cone can actually. Ele vai fazer esse alto-falante reproduzir uma frequência, certo? Um som bastante grave. Basta por enquanto saber que é isso. E a água vai reagir, certo? We're going to start playing some sound with the water just on the cone of the woofer. We're going to start with some low frequency around 22-23 hertz and just observe how the water reacts. We'll start with low power and slowly increase until we can break the surface tension of the water. À medida que o tipo de som que ele está mandando para o alto-falante se altera, a frequência, a gente vai falar mais sobre frequência à frente, à medida que ele sobe a frequência, o padrão de deslocamento da água vai mudando. Esse segundo padrão já é diferente daquele primeiro padrão, ok? Observe. Again, just observe. Now let's observe how it reacts with a higher frequency around 50 hertz. Ó, tá vendo? Viu a diferença? Puxa vida, tá difícil hoje aqui. Viu a diferença de quando da primeira para a segunda e para o terceiro padrão da água? Você tem no primeiro padrão um deslocamento bem alto, no segundo padrão um deslocamento médio e no terceiro você tem um deslocamento bastante suave, que é esse aqui. Slowly increasing the intensity. Now,
Edwin, our assistant, will add a bit more water to further the experiment. Mais água para Seal the railing experimentar with agora. duct tape, and we're going to add this object to. It's not playing with our. Objetinho para a gente perceber Okay, get back melhor to essa work. mudança. As the sound waves pass through the water, we observe this odd rippling effect. It's not like the standard symmetrical ripples we've come accustomed to with water. More like a bubbling. What causes this is that sound is actually three-dimensional. We've come accustomed to seeing graphs like this. Então, isso comprova que o som é um efeito tridimensional, é um evento tridimensional. Como eu disse, ele se espalha no espaço a partir de uma esfera, a partir da fonte formando uma esfera. Ele é tridimensional, certo? Ele atua em todas as direções. Depicts sound waves as moving in a two-dimensional pattern. Or here, like a sine wave, which does help us mathematically, but is not a realistic depiction of. Então, essa representação das linhas de frequência, que é muito comum nós vermos, né, esse tipo de desenho de representação de frequências de ondas, eles são bons para representar esse aspecto matemático do som, graficamente. Mas eles não refletem exatamente a realidade. O som não se propaga numa linha indo para cima ou para baixo. Ele se reproduz em todas as direções conforme uma esfera, ok? Isso seria uma condição mais realística, né? Várias interferências em várias direções. Então, aí a gente pode ter uma segunda percepção, né, do som. À medida em que a frequência ou o estímulo desse alto-falante se altera, os padrões de desenho vão se There are low modificando, frequency tones being played on top, também and vão our se high modificando, frequency on certo? the bottom. We see that the ripples on the high frequency are more densely packed. Ok? Olha lá. Nas frequências mais baixas, o deslocamento de água era bem maior. À medida que a frequência subia, essa quantidade de deslocamento mudava, certo? O som é tridimensional, eu diria que é o resumo deste vídeo aqui que nós estamos vendo nesse together instante. and much smaller than the low frequency. When we think about SPL, we think about loudness. Something more accurate to think about is a great change in pressure from high to low. The ripples in the water are actually those changes being seen visually. If we can think in three dimensions and align these high and low pressure centers together, we can increase our SPL and clean up the sound waves for greater sound cue. Another observation we make here is that objects in the medium. Ok, acho que já ficou bastante claro, não é? Já ficou clara essa percepção de que o som é tridimensional. Ele não se desenvolve linearmente, nem sobre um plano, ele é tridimensional, ele se desenvolve nesses três planos. Se não fosse assim, a água não reagiria daquele modo, tá ok? Seguindo então, um outro termo que nós precisamos definir são as ondas sonoras, certo? O termo ondas apareceu aqui nas tentativas de definição do chat, certo? Então, som é todo estímulo mecânico que pode ser captado pelo ouvido humano, certo? Quando falamos de ondas sonoras, então, são os resultados das oscilações das moléculas do meio de propagação em torno da sua posição de equilíbrio.
Vamos entender isso aqui. As ondas sonoras são os resultados das oscilações das moléculas no meio de propagação, certo? Em torno da sua posição de equilíbrio. Quer ver? Eu vou ilustrar isso de novo para vocês. Ó. Imagine um lago num dia sem vento. A água daquele lago está absolutamente paradinha. Paradinha. Um espelho d'água. Ok? Aquelas moléculas daquele meio estão na sua posição de equilíbrio. Não há ondas, não há movimento. Elas estão na sua posição de equilíbrio. Até que você pega uma pedra e... Quando essa pedra cai, ela estimula as moléculas e elas começam a oscilar. Se você tem esse nível aqui num corte, né? Num corte, esse é o nível da água. Quando a pedra bate, as ondas começam a oscilar, ok? Oscilar. Começam a oscilar em torno do quê? Da sua posição de equilíbrio. Elas começam bastante altas, depois elas vão perdendo força, vão voltando, perdendo força até voltarem à sua condição de equilíbrio. Caramba, isso aqui dava uma dança pro próximo carnaval, hein? Ó, oscilou, vai perdendo energia, a onda vai perdendo energia, a molécula vai perdendo energia em torno da sua condição de equilíbrio, posição de equilíbrio, até que elas voltam a se equilibrar novamente. Certo? Beleza? Então, onda sonora é quando esse meio por onde o som se propaga, seja o ar, seja um gás, como é o ar, seja um meio líquido, seja um meio sólido, quando esse meio é estimulado e ele sofre oscilações. Então, o som começa a acontecer nesse espaço. Essa oscilação entre as moléculas que organizam esse espaço são as ondas. Essa oscilação em torno da sua condição de equilíbrio são as ondas sonoras, ok? Mais um exemplinho aqui. Eu vou primeiro passar o vídeo, depois eu comento, tá bom? Não vou ficar interrompendo, não. Ok? Ok. Let's go. It's kind of cool just to watch them move. Na verdade, esse dá para eu ir comentando. O que é isso? É um punhado de água Okay, I'm gonna put na gravidade zero, it aside. Here we go. ok? No espaço. Veja, ela estava na sua condição de equilíbrio, ó, esse meio. Até o momento que o cara golpeia ela com ar. Wow, I just Então, love those oscillations. todo o conjunto sai da sua posição de equilíbrio, gerando ondas. Com a água é fácil porque a gente está vendo, mas o som é a mesma coisa. No silêncio, há equilíbrio nas moléculas do So espaço. that's about 800 mils. Quando ela é estimulada mecanicamente, This should put it ela começa a oscilar em ondas até voltar à sua condição de repouso. Que no nosso caso aqui, a condição de repouso é essa esfera aí de água. Oh, I just love that. Look at that. Amazing. Just one of these jaw-dropping moments. Ok. Então, onda é quando Okay, here o we go. estímulo Do it again. mecânico Looking into the camera. Big pop. tira There we as go. moléculas do meio de propagação Oh, da right sua at the condição lens. de equilíbrio. I saved the lens. What I'm planning to do is, after this whole series of experiments, I'll suck all this water up with a syringe, I'll put it back in bags, and I'll use it to... Ok? Então, esse vídeo demonstra claramente como os elementos estão no ar ou no espaço em equilíbrio, o meio de transmissão do som está em equilíbrio, enquanto há silêncio. A partir do momento em que há um estímulo mecânico para esse som oscila em torno da sua condição de repouso, e então você não tem mais silêncio, você tem o som e você tem as ondas sonoras, ok? Muito bem, então. Era isso que eu queria mostrar com este vídeo aqui, que o cara vai ficar testando essa bolinha várias vezes para lá e para cá, 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 para lá e para cá. Certo? Beleza? Alright. Então, já falamos de som, já falamos de
ondas. Agora nós vamos falar de velocidade do som. Ok? Som, ondas e velocidade de propagação. Vamos lá. A velocidade de propagação do som, que vai aparecer nas nossas equações como sendo a letra C, ela é diretamente proporcional à densidade do meio onde ela se propaga, certo? Diretamente proporcional. Quanto mais denso for o meio, maior será a velocidade de propagação. Por exemplo, no ar, a 20 graus Celsius, ao nível do mar, ok? Condições ideais de temperatura e pressão, certo? 20 graus Celsius ao nível do mar. A velocidade de propagação, que será a variável C, ela é de 343 metros por segundo. 343 metros por segundo. Precisamos gostar dos números e precisamos entender o que eles significam, certo? Por exemplo, quando um carro está andando numa estrada muito rápido, muito rápido, ele está a 180 km por hora, ok? Quando o som se propaga no ar, ele vence 343 metros em um único segundo, certo? Consegue imaginar o que é 343 metros em um único segundo? São 3 corridas e meio de 100 metros rasos, certo? 3 corridas e meio de 100 metros rasos. Talvez o quarteirão da sua casa tenha 100 metros. A rua, o trecho do seu quarteirão, a sua quadra na sua rua tenha 100 metros. Então o som corre a distância de 3 quadras em 1 segundo. É bastante rápido, certo? Certo. Muito bem. Outras velocidades de propagação do som são interessantes, mas eu quero que você guarde esse número. Velocidade de propagação do som no ar, 20 graus Celsius, ao nível do mar, 343 metros por segundo. Outras informações importantes. Veja, água, 1.498 metros por segundo. Por que que na água a velocidade do som é mais alta do que no ar? Por que na água a velocidade de propagação do som é maior do que no ar? Respostas. Vamos lá. Agora eu quero pegar todo mundo que botou a aula para rolar e foi lá tomar banho. Vamos lá. Respostas. Por conta da diferença de densidade? Densidade do que, Natália Porto? Da água e do ar. Ok, se a água é mais densa que o ar, a velocidade de propagação do som na água será mais rápida. Nunca fez isso? Dentro de uma piscina? Pegar 2 pedrinhas e ficar batendo embaixo d'água e ficar impressionado com a intensidade daquele som, não é? Pode estar um cara lá na outra ponta da piscina que se você bater 2 pedrinhas desse lado aqui da piscina, o cara vai ouvir e vai ouvir rapidamente, porque a densidade é maior. Quanto maior a densidade, maior a velocidade de propagação. Diretamente proporcional à densidade do meio é a velocidade de propagação. Portanto, no ferro, 5.200 metros por segundo, certo? Muito mais. É por isso que, se você já viu em algum vídeo de filme de faroeste ou em algum outro tipo de filme, às vezes o cara queria saber se uma locomotiva estava se aproximando, o que ele fazia, o índio ou o cowboy? Colocava ou o bandido que queria roubar o trem, né? Ele colocava o ouvido no trilho. E aí, por um meio sólido, ele conseguia saber se aquele trem estava a caminho ou não. E a transmissão se dá também por meio sólido. E a velocidade de transmissão, de propagação no meio sólido é muito mais alta do que a água, porque o ferro é muito mais sólido do que a água, e a água, por sua vez, é muito mais rápida do que o ar, porque a água é muito mais sólida, densa do que o ar. Muito mais densa do que o ar. Certo? Alguma dúvida? Não. Por quê? Porque eu explico muito bem, impressionante. Quando eu explico, eu compreendo perfeitamente aquilo que eu explico. Não me resta dúvida nenhuma quando eu explico alguma coisa para mim mesmo.
É sempre muito claro. Vamos lá. Frequência e período, porque frequência vai aparecer nessa história e período também. Então falamos de som, de ondas, falamos de velocidade, falamos de frequência, que vai aparecer nas nossas equações sendo a variável f minúscula, e o período que vai aparecer nas nossas equações como sendo t maiúsculo. Frequência e período. O que é frequência? O que é frequência? Diz para mim. Vamos lá. Participações. Vamos lá. Hoje eu estou cheio de participações. Frequência. O que significa frequência? Não estou nem falando de frequência do som. O que significa o termo frequência? É o tanto de ciclos completos em um segundo, não é? Algarve. Assistiu a aula antes, Algarve? Flipped Class. Aí, ó. Então, muito bem. Alguém já falou aqui. É Hertz. Uma das coisas boas do exercício de definição é muito importante, gente. Construir definições é uma arte, né? Veja só. Como que eu poderia dizer frequência é Hertz? Eu expliquei uma coisa com outra coisa que eu vou ter que explicar. Então, me explica o que é Hertz, certo? Nós vamos ter que construir essas definições. Pensa só. O que significa dizer que você é um aluno frequente à faculdade? Significa dizer que, ao longo de um certo tempo, você compareceu tantas vezes. Aquele gráfico lá do Moodle que mostra a sua frequência e atividade no Moodle, mostra que, ao longo de um certo tempo, o evento de você estar presente aconteceu tantas vezes. Então, frequência é, obviamente, uma relação entre uma ação ao longo de um tempo, certo? Uma ação ao longo de um tempo. Então, as oscilações da onda sonora, lembra, ó, onda sonora, condição de repouso. Aquelas situações onde a onda é pressionada e depressionada, né? Pressão e depressão, ok? Pressão e depressão da onda. Quantas vezes esse ciclo completo de sair do seu estado de repouso, pressão, depressão e voltar ao ponto de repouso. Quantas vezes esse evento ocorre completamente ao longo de algum tempo, ao longo de algum período de tempo, certo? Então, as oscilações da onda sonora, pressão, depressão, ocorrem em intervalos de tempos, períodos maiores ou menores. Quando ocorrem num mesmo período mais vezes, você tem uma maior frequência desta onda dentro desse espaço de tempo. Ó, a onda apareceu no tempo mais vezes, ela foi mais frequente. Quando no mesmo espaço de tempo ela aparece menos vezes, você tem uma menor frequência, certo? Quanto mais vezes a onda vai para a escola, mais frequente a onda é na escola. Maior é a sua frequência. Quanto menos a onda vai à faculdade, menor é a sua frequência, certo? Então, no intervalo de tempo, quantas vezes essa onda se repete, você vai ter uma maior frequência. Se ela se repete menos, você tem uma menor frequência ou uma maior frequência, certo? Então, frequência é esse aspecto que nos diz quantas vezes a onda acontece em um determinado período de tempo, ok? A frequência, então, ela é esse número de oscilações por uma unidade de tempo. Bem, eu tenho então uma frequência que ao longo de 1 segundo acontece 6 vezes. Eu tenho aí uma frequência de 6 ondas por segundo, correto? Mas, professor, para a gente contar uma onda, seria de vale a crista ou de vale a vale? Olha a onda. A onda, ela é de ponto de repouso, tanto faz. Você pode fazer de crista a crista, de vale a vale ou de ponto de repouso a ponto de repouso. O que você não pode fazer é contar de crista a vale
ou de vale a crista. Veja, uma onda completa é condição de repouso, pressão, depressão, ponto de repouso. Isso é uma onda, ok? Beleza. Então, a frequência é o número de oscilações ou ciclos de onda completa que ocorrem por unidade de tempo. A gente vai falar mais sobre isso aqui. A gente está construindo a definição, certo? Então, agora nós estamos construindo a definição de frequência, que tem a ver também com período, ok? Que tem a ver com período. Vamos dar uma olhada no próximo gráfico. Olha aqui comigo. Vamos lá. Temos aqui 3 gráficos. Ok. Nós temos aqui, ó. Vamos supor, ok? Vamos supor, é uma suposição, que daqui até aqui, deixa eu fazer um teste, um minutinho com você. Cliquei no ícone errado. Vamos lá. Eu acho que dá certo, mas vamos lá. Vocês conseguem ver um marcador vermelho borrando toda a tela? Sim. Sim. Obrigado. Vamos supor que isso aqui represente 1 segundo, ok? Nos 3 gráficos. Isso aqui é 1 segundo, isso aqui é 1 segundo, isso aqui é 1 segundo, ok? Vamos supor que nós temos aí. Vamos olhar primeiro esse gráfico aqui. Vamos pensar aqui em uma onda ao longo de 1 segundo. Ó, condição de repouso, pressão, depressão, repouso. Isso é uma onda, ok? Beleza? Condição de repouso, pressão, depressão, repouso. Aqui acabou um ciclo. Aqui começa um segundo ciclo. Pressão, depressão, repouso. Concluímos aqui 1 segundo, ok? Digamos assim. Qual é a frequência da onda neste gráfico? 2 ondas por segundo. Concorda? Se ao longo desse mesmo segundo, mesmo 1 segundo, eu tenho repouso, pressão, depressão, fim da primeira onda. Pressão, depressão, segunda onda. Pressão, depressão, terceira onda. Pressão, depressão, quarta onda ou quarto ciclo completo. Qual é a frequência desta onda ao longo de 1 segundo? 4 ondas por segundo, ok? E assim sucessivamente, ok? Aqui então nós temos uma onda, 2, 3, 4. Tem que haver pressão and depressão, ok? 5, 6, 7, 8. Ok? Neste caso, nós temos 8 ondas em 1 segundo. Tá ok? Dúvidas? Não. Por que não? Vocês sabem por que não. Beleza. Agora, o que acontece? A gente teria que usar sempre essa medida. Um ciclo ou uma onda por segundo. Qual é a frequência deste som? Som tal. Esse som aparece 8 vezes em 1 segundo. Qual é a frequência desse som? Eu teria que dizer 8 ciclos por segundo. 8 ondas por segundo, certo? Fica uma unidade de medida um pouco longa, certo? Quantas vezes, qual é a frequência dessa onda sonora que nós estamos ouvindo? São 137 ondas por segundo, certo? Eu teria que fazer essa descrição longa. Como é que se convencionou e se resolveu esse problema? Sempre que você estiver se referindo a um ciclo por segundo, você vai usar a expressão Hertz, a unidade de medida Hertz. Por que é uma unidade de medida com letra maiúscula? Porque é um nome próprio, ok? Hertz. Então, ao invés de eu dizer, olha, este gráfico aqui tem 2 ondas sonoras por segundo, eu simplesmente digo que esse gráfico tem 2 Hz. Opa, errei, né? Simplesmente digo que esse gráfico tem 2 Hz. Aqui são
1, 2, 3, 4, 4 ondas em 1 segundo, eu simplesmente vou dizer que este gráfico tem 4 Hz, ok? Quando eu ouvir a palavra Hertz, eu já vou lembrar que são ondas por segundo, ok? A unidade de medida. Agora sim, a Vitória disse que ondas são Hertz. Em última análise, sim, ondas são expressas na unidade de medida Hertz, ok? Significando ondas por segundo. Beleza? Beleza. Dúvida, sinaliza para mim. Muito bem. Qual desses gráficos, me diga, o gráfico 1, 2 ou 3 tem a menor frequência? Qual deles tem a menor frequência? Respostas no chat. Qual tem a menor frequência? Beleza. É aquele que tem menos ondas ao longo de 1 segundo. Beleza? Muito bem. Muito obrigado pelas respostas. Seguindo aqui. Então vamos lá. Desta forma, nós podemos então classificar as frequências. Ou melhor, classificar as ondas sonoras conforme a sua frequência. Ok? Conforme a sua frequência. Então, olha só. Nós dissemos que para ser som precisa ser percebido pelo ouvido humano, detectado pelo ouvido humano. Então, para começo de história, neste gráfico que eu vos trago aqui, nós temos um conjunto de frequências que são captadas pelo ouvido humano. Certo? Essas frequências aqui não são perceptíveis ao ouvido humano. E essas aqui não são perceptíveis ao ouvido humano. Ok? Então, abaixo de 20 Hz, ou seja, de 20 ciclos por segundo, ou de 20 ondas sonoras em 1 segundo, são infrassons, não perceptíveis ao ouvido humano, ok? Você não consegue detectar esse som porque o seu ouvido não vai conseguir captar essa frequência. Beleza. Entre 20, a partir de 20 e até 200 Hz, nós temos a classificação de sons graves. Ótimo? 20 a 200 Hz são os sons graves ou as baixas frequências, ok? Os graves ou as baixas frequências. Entre 200 e 2000 Hz, nós temos os sons médios ou as médias frequências. E de 2000 a 20.000 Hz, nós temos os sons agudos ou as altas frequências. Graves, médios e agudos, frequências baixas, médias ou altas, ok? E acima de 20.000 Hz, nós temos os ultrassons. Você já fez um ultrassom? Então, é isso aí. Você foi lá fazer o exame de ultrassom e não ouviu barulho nenhum, certo? Por quê? Porque não é perceptível ao ouvido humano, ok? Beleza? Então, os ultrassons não são perceptíveis ao ouvido humano. Minha dica para você, como você vai decorar qual frequência e qual faixa de Hertz corresponde a cada frequência, você vai fazer da seguinte forma. Você vai essencialmente se lembrar do número 2. Certo? Essencialmente você vai se lembrar do número 2. Ou, como preferir, do número 20. O 2 é a essência. E aí você vai lembrar a partir de 20. 20 a 200, 200 a 2000, 2000 a 20.000. Certo? 20 a 200, 200 a 2000, 2000 a 20.000. Só vai mudando os zeros. 20 a 200, graves.
a 200 a 2000 médios, 2000 a 20.000 agudos, acima de 20.000 ultrassons, abaixo de 20 infrassons, ok? Facinho de se lembrar. A maioria dos equipamentos de som que você pegar para dar uma olhada, você vai encontrar lá na faixa de equalização 3 botões, graves, médios e agudos, certo? A minha mesinha de som que está aqui do lado, estou olhando para ela, ela tem aqui, ó, ela tem low frequencies, ok? Low frequencies, que ela trabalha a 80 Hz, eu não vou mostrar para vocês porque está tudo muito funcionando bem aqui. Depois eu tenho as frequências médias, 2 operações em diferentes frequências médias. A minha mesa aqui divide as frequências médias de 200 a 1000 e a outra de 1000 a 2000. E os agudos, os high, que vão equalizar a partir de 12.000 até 12.000 Hz, ok? Então você vai encontrar esses 3 ajustes aí. Quando você altera essas configurações de um equalizador de som, você está dando, por exemplo, mexendo nos graves, nas frequências baixas, você vai estar oscilando aí entre 20 e 200 Hz, vai estar mexendo só nessas frequências. Nos médios, você vai alterar de 200 até 2.000 Hz e nas altas de 2.000 até 20.000 Hz, ok? Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Não, já sabe por que não, né? Vamos lá, seguindo então. Vamos lá, o comprimento de onda. Comprimento de onda. Comprimento de onda, certo? Olha lá, alguém tinha falado aqui, da crista a crista, ou vale ao vale, enfim. Uma onda terá um comprimento em metros. É isso mesmo, uma onda terá um comprimento em metros. Então, para a gente calcular o comprimento de uma onda, nós vamos usar aqui, o que vai representar esse comprimento de onda é a letra grega lambda, ok? Essa aqui, ó, lambda. Lambda será igual a C dividido por F, onde, certo? C é o comprimento de onda e F é a frequência, certo? C é o comprimento de onda, não. C é a velocidade de propagação do som, certo? Eu mesmo falei e errei. C é a velocidade de propagação do som e o F é a frequência. Eu quero saber se a onda fosse visível e eu pudesse congelá-la no espaço quando o som está emitindo. Mais ou menos como eu posso dar uma pausa num vídeo e ver uma onda na água. E eu medisse a distância ou da crista até a crista, ó, essa cota aqui, ó, da crista até a crista, ou do vale até o vale, ou, se preferir, da condição de repouso até a condição de repouso, certo? Quantos metros eu teria? E aqui eu quero que vocês comecem a pensar algo bastante importante. Vamos pensar aqui no exemplo. Para saber o comprimento de onda de uma frequência de 100 Hz, ok? 100 Hz é a frequência. Ao longo de 1 segundo, 100 ondas completas. Quantos metros essa onda tem? E eu espero que você esteja entendendo que eu estou falando de medir uma onda mesmo, que normalmente está em movimento. Mas vamos imaginar que ela foi fotografada paradinha. Eu vou, se essa frequência é emitida no ar, eu sei que a velocidade de propagação do som no ar é de 343 metros por segundo, certo? E a frequência é de 100 Hz. Dividindo 343 por 100, eu terei uma onda de 3,43 metros, certo? 3,43 metros será esse comprimento de onda. O que eu fiz? Dividi a velocidade de propagação do som no ar pela frequência que eu queria avaliar. Então eu sei que a 100 Hz no ar, a onda terá 343 ou 3 metros e 43 centímetros, certo?
Agora que eu vi que eu estou bem na frente do texto aqui de vocês. Okay? Beleza? 3,43 metros. Como é que eu posso fazer então para eu ter ondas menores com menos comprimentos? Ondas curtas, já ouviu isso no rádio? Ondas curtas, ZYB 956, 27 metros. Já ouviu isso em alguma rádio por aí? Antigamente as rádios davam seus prefixos com bastante frequência. Como que eu posso fazer aqui para no ar ter um comprimento de onda menor? Como que eu faço para ter um comprimento de onda menor? Basta eu dividir. Pois não, pode falar. Aê, muito bom. À medida em que eu aumentar a frequência, o comprimento da onda vai ser menor. À medida em que eu diminuir a frequência, o comprimento de onda vai ser maior. Certo? Se eu dividir aí por uma... Me fale aí uma frequência média. Vamos lá, se você já decorou. Grave, médio e agudo. Lembra do número 2? 20, 200, 200, 2000, 2000, 20 mil? Vamos pensar numa frequência média. Me diga aí uma frequência média. Quem me diz aqui uma frequência média? Vai lá. Go, 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 go. Qual é uma frequência média? Quantos hertz? 1000? Por quê? Porque tá entre 200 e 2000. Beleza, muito bom. 1000 Hz é uma frequência média. Se a gente estiver propagando 1000 Hz no ar, a gente vai fazer então. O ar é 343, vamos dividi-lo por 1000, ok? 0,34 metros, ok? Um pouco mais do que isso aqui. 0,34 metros. Se eu for dividir por uma onda alta, eu vou pegar 343, vai ter que ser alguma coisa entre 2.000 e 20.000, certo? Vou colocar aqui 12.000. 343 dividido por 12.000 Hz, eu terei 0,028 metros. Vamos arredondar para 0,03, ok? 0,03, aqui não para 100, 0,03 metros, ok? 3 centímetros. Beleza, tá claro então? A que conclusão nós chegamos olhando esta relação? A conclusão é de que quanto mais baixa a frequência, maior é o seu comprimento de onda. Certo? Quanto mais baixa a frequência, maior é o seu comprimento de onda. Olha lá. Então, considera que ela é inversamente proporcional, no caso. Positivo e operante. Inversamente proporcional. Quanto mais baixa a frequência, ou quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. E o oposto é igualmente verdade. Quanto mais alta a frequência, menor será o seu comprimento de onda. Certo? Beleza. Agora, já vou deixar um negócio pendurado para a gente usar numa outra aula. Faz de conta que é onda, onda mesmo. Onda mesmo. De água. Se você tivesse que segurar no peito uma onda e você pudesse escolher, você tem uma onda de 3,43 metros para segurar ou uma onda de 0,03 metros para segurar. Que onda você ia segurar mais facilmente? A de 3 metros ou a de 3 centímetros? Eu acho que você ia preferir segurar a menor onda, certo? Imagina você lá no mar, querendo proteger a sua avó de tomar uma mega onda na cabeça. Você tem uma onda que tem 3 metros de comprimento e outra que tem 3 centímetros. Vai ser mais fácil de segurar de 3 centímetros. Concordam comigo? Concordam, né? Sim. Então, muito obrigado. Então, olha lá. É por isso que nós vamos ver mais para frente que as frequências graves
são muito mais difíceis de serem seguradas. Quando você vai fazer um isolamento de um local, você facilmente consegue impedir que as frequências médias e agudas saiam dali de dentro. Agora, para você fazer com que as frequências graves não vazem, você tem muito mais trabalho. Por quê? Porque o comprimento de onda das frequências graves é muito amplo. Beleza? Ok, comprimento de onda. Hoje eu vou falar, hein, gente? Aguenta aí que hoje eu vou falar e vamos em frente. Beleza, comprimento de onda, tá claro? Comprimento de onda, então, é essa divisão da velocidade de propagação pela frequência que você quer descobrir. Comprimento de onda é isso e é representado por lambda. Seguindo. Muito bem, seguindo então, vamos seguir. Vamos lá. Ó, eu vou fazer um exercício com vocês, eu vou fazer mais para o fim da aula, ok? Vamos ver. Deixa eu só fazer uma pesquisinha aqui. Beleza, vamos lá. Seguindo então, intensidade do som, outro elemento que precisamos. Intensidade do som, outro elemento que precisamos definir, ok? O que é a intensidade do som? Intensidade do som é a energia ou a concentração com que o som chega até o seu receptor, ok? Essa energia, essa concentração não altera a frequência do som. Não há alteração de frequência quando há intensidade do som. Sabe o que normalmente é... Qual é a palavra que normalmente é usada no lugar de intensidade do som? Vamos lá. Quem vai chutar aqui? Qual é uma palavrinha que é normalmente usada para no lugar de intensidade do som? O que as pessoas costumam dizer quando um som é muito intenso? O que elas costumam dizer? Volume? Volume, né? Ou então Isso, exatamente. Esse som está tá com muito volume ou está num volume alto, né? Então nós já vimos que o próprio termo de alto ou baixo a gente precisa começar a usar com mais propriedade, certo? Porque alto e baixo aparece muito mais relativo à frequência do que à intensidade de volume, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Então, intensidade do som é a energia de concentração, tá ok? Intensidade do som é a energia a concentração com que o som chega até uma determinada um determinado receptor, ok? Até um determinado receptor. Essa energia não altera a frequência do som. Deixa eu fazer um testezinho aqui com vocês, então. Escute. Que bom, né? Tá ouvindo, ó? Arruma o volume aí do seu alto-falante. Vou dar um play aqui de novo, ó. Isso é um som contínuo, né? Uma frequência contínua. Tá comigo? Estão ouvindo? Sim ou não? Beleza! Amazing! Agora vamos lá. Eu vou mudar a frequência, ok? Beleza? A frequência baixou, não baixou? Sim, baixou. Tá ouvindo ainda? Eu não tô escutando mais nada. Mais nada? Deixa eu botar na tela aqui para você ver. Ó, em quantos hertz estamos? 193 hertz. 193 ondas por segundo. Vou dar aqui, ó. Eu tô ouvindo. Alguns de vocês podem não estar ouvindo,
Porque vocês podem estar utilizando aí no computador de vocês um alto-falante que não é capaz de reproduzir esta frequência de 193 Hz, certo? Depende da qualidade do alto-falante, do sistema de som e tal. Mas eu tô aqui ouvindo ainda, ó. Vou dar outro play aqui. Certo? Estou fazendo alterações de frequência. Concordam comigo ou não? Estou alterando frequências. Vamos subir a frequência? Hz. Tá ouvindo ainda ou não? Alô? Matei todo mundo. Ninguém mais responde. Não tô ouvindo. Posso dar um play? Vou dar um play aqui no 1000 Hz, ok? 11.000 Hz. Atenção. Preparado? Vou lá. Ouviu? Foi tipo um apito, professor? Foi bem baixinho, se foi. Foi bem baixinho, aluna? No meu celular foi. Ok, vamos lá. Dando play de novo. Ó, vou baixando devagarzinho. Uhul! Parece aquele zumbido pós-balada. Muito bom. Estão ouvindo? Alguém escreveu no chat. Parece aquele zumbido pós-balada. Ó, Agora tá. Agora tá. agora tá aí, né? Tá ouvindo? Tá um moleste, barulho chato do caramba. Então, chega. Beleza. Que frequência é essa aqui que eu tô emitindo? Quantos hertz? 2759. Certo? 2759. É uma frequência... Que frequência é essa aí? Grave, médio ou agudo? 20.200, 200, 2.000, 2.000, 20.000. É uma frequência aguda. Certo. Acabou de passar, né? Do médio, né? Ó. Acabou de passar do médio. Ai, cara. Eu aumentei o volume agora e dei o play. Vou parar no 2.000, ó. Aqui é uma frequência média, né? Aqui é o limite da média. Aqui é média. Vamos pro 200. 200. Que começa a média. Daqui pra baixo é grave. Ou no limiar do ouvido humano. Provavelmente, a não ser que você esteja usando um fone bem bom, bem legal, assim, igual esse aqui que eu uso da KG. Você não tá ouvindo mais nada, mas nós estamos ouvindo aqui, ó, 32 Hz, 30. Parece uma frequência para descolar a obturação do dente, sabe? Chegando 25, 24, 22, 21, 20. Nossa, quase não dá para ouvir mais nada, porque tá chegando no limite de detecção do ouvido humano, né? Daqui para baixo, não. Daqui para baixo só morcegos e cachorros, ok? Beleza? Isso é frequência, ok? Isso aí é frequência. Depende do diâmetro do alto-falante que você está usando. Muito provavelmente vocês, na maioria, se estiver usando um alto-falante de um celular ou alto-falante de um notebook, você vai conseguir ouvir aqui mais por aqui, assim, as frequências médias, entre 200 e 2.000, né? Para reproduzir os agudos e os graves.
você vai precisar de um fone de maior definição, mas no mundo real, certamente você perceberia uma frequência bem maior, espero, do que a faixa de frequências médias. Então, dona Renata, a baladeira, aquele zumbido que você ouve depois da balada significa que você ficou muito longamente exposta a uma frequência com uma intensidade muito alta. O seu ouvido está saturado, cansado, passando mal, querendo descanso e repouso, certo? Aquele ruído não é um bom sinal. Mas, então, isso frequência, ok? Agora, nós estávamos falando sobre intensidade sonora, certo? Intensidade do som. A intensidade do som não altera a sua frequência. Vou dar uma olhada aqui. Veja só, como eu comprovo que a intensidade do som não altera a sua frequência? Vamos supor que daqui a aqui eu tenho 1 segundo, ok? Qual é a frequência deste gráfico nessa linha preta? Quantos hertz? Responda no chat ou no áudio. Vai. Isso aqui é 1 segundo, daqui até aqui é 1 segundo. Qual é a frequência da linha preta? Quantos hertz? Obrigado. 1 hertz. Ok. E na linha cinza? 1. 1. E na linha cinza mais clarinha? 1 também. Então, nos 3 gráficos, a frequência é de 1 hertz. Certo? Agora, os 3 gráficos são iguais? Não. O que muda nas 3 curvas? É o comprimento de onda. Não é. Não é o comprimento de onda. É o volume. É o volume. É a intensidade do som. Sabe que termo que você estava procurando, Giovana? Este aqui, ó. A amplitude da onda muda. Tá vendo? Isso. Isso aí, era isso que você queria dizer, mas você se equivocou, né? Então, olha lá, ó. Isso aqui é menos amplo do que isso, que é menos amplo do que isso. A frequência é a mesma, mas a intensidade é diferente. O comprimento de onda, olha só, esse comprimento de onda aqui é maior do que esse, certo? Certo. Porém, a amplitude de ambos é igual, correto? Então, eu posso ter diferente frequência com a mesma amplitude, ou volume, ou intensidade. Intensidade, ok? Vamos usar intensidade por enquanto. A mesma frequência com diferente intensidade, certo? Eu posso ter um som, se você contar a quantidade de ondas que tem aqui em cima, é exatamente a mesma quantidade de ondas que tem aqui embaixo. A frequência aqui é a mesma daqui. Porém, isso aqui de baixo pode ser considerado um som forte, porque a amplitude desta onda aqui é maior do que a amplitude desta ondica aqui, ó. Certo? Quer ver na prática? Lá vou eu torturá-los mais um pouquinho. Vamos procurar uma frequência que não seja muito agressiva aqui. Play. Ai, essa não. Qualquer uma vai ser ruim, né? Parei numa frequência aqui, ok? Não vou mexer na frequência e vou mexer só no volume, ó. Certo? Volume, intensidade. A frequência é de 378 Hz com baixa intensidade. A frequência de 378 Hz com alta intensidade. A frequência de 378 Hz com uma amplitude. Lembra da amplitude? Lembra da amplitude ou amplitude aqui, ó? Com uma amplitude baixa. A frequência de 378 Hz aumentando a amplitude da onda, ó.
Beleza? Mata o pernilongo. Pá! Aí, matou o pernilongo. Agora, vamos lá. Vou mudar a frequência agora. Vou manter o volume, manter a intensidade e vou alterar a frequência. Beleza? Então não estou mexendo no volume, não estou mexendo, alterando a intensidade deste som. Estou alterando a sua frequência, a quantidade de ondas por segundo. Beleza? Bom, o meu objetivo aqui era deixar bem claro para vocês a distinção entre intensidade e frequência, ok? Duas coisas bem distintas. Aguenta aí, vamos lá. Vamos olhar um exemplo aqui, ó. Coisa interessante. Agora sim. Pergunta. Professor, o senhor disse que a intensidade não altera a frequência, certo? A intensidade não altera a frequência. Porém, nesse filme que o senhor mesmo acabou de passar aí, o senhor caiu em contradição, porque a gente está ouvindo aqui, ó, que a frequência se altera quando esses carros passam, ela faz uma alta frequência para uma baixa frequência. Então, dá para ver que quando o carro está lá longe, a intensidade é baixa, a frequência vem alterando. À medida que o carro vai ficando com um volume mais intenso, a frequência se altera. Olha só, professor. Ó. E depois, professor, à medida que o carro vai se afastando, a intensidade vai diminuindo e a frequência também. Acho que o senhor se enganou. Na verdade, não, né? Na verdade, não. Por quê? Enquanto quem tá parado... Caramba, eu sou bom de pausa, hein? Onde eu parei o cara, hein? Na marca do grid, hein? Que é isso, hein? Meu Deus do céu. Para quem está parado na arquibancada, essa alteração, certo? Mas para o piloto, se ele tiver em aceleração constante, ele não vai estar ouvindo. Ele vai estar ouvindo. Certo? Vai estar ouvindo a mesma frequência com a mesma intensidade, ok? Então, a alteração de volume não representa, ou alteração de intensidade não representa a alteração de frequência, ok? Alteração de intensidade sonora não significa alteração da frequência, tá ótimo? Agora, por que quando o carro está lá longe ele tem uma frequência? E por que quando o carro se aproxima ele tem outra frequência? E por que quando ele se afasta ele tem outra frequência? Ué, porque frequência tem muito a ver com o tempo, certo? Com o tempo que existe entre você e o carro. E esse tempo, quando esse carro está correndo, ele está se alterando a todo milissegundo. Cada vez ele está mais perto ou cada vez ele está mais longe, certo? Então, a frequência se dá num tempo diferente. Para quem está parado, para quem está no carro, não vai haver diferença alguma, ok? Um pouquinho mais, vou dar a partida largada para esse carro aqui. Vai!
Beleza, então. Tô quase chegando lá. Vocês aguentam mais um pouquinho aí? Falou, vou ter aula EAD esse semestre, vai ser sossegado, quase nada de aula. Aí o bicho pega, hein? Como é que se mede, então, intensidade sonora? Intensidade do som. Como é que a gente vai medir essa intensidade? O Bell é a unidade de intensidade ou de pressão física relativa ao som, ok? A intensidade ou pressão do som. Daqui um pouco eu vou explicar melhor essa intensidade como pressão, né? Entendendo o conceito de pressão. Pressão é uma força aplicada sobre uma área, tá certo? Pressão é uma força aplicada sobre uma área. Olha só essa figura. Vamos supor que você tem aqui 30 centímetros quadrados. Essa pessoa está falando e você tem 9 bolinhas de som, ok? Bolinhas de som, ok? Em 30 centímetros quadrados. Essa área aqui na frente já é, digamos, de 60 centímetros quadrados, ok? E você tem sobre essa área as mesmas 9 bolinhas de som, certo? As mesmas 9 bolinhas de som. Primeiro sobre 60 metros quadrados. 60 metros quadrados e aqui sobre 30 metros quadrados. Não sei se eram esses números que eu tinha falado, agora será. 30 metros quadrados aqui com 9 bolinhas de som. Aqui, 60 metros quadrados com 9 bolinhas de som. Qual das duas áreas está sujeita a maior pressão de bolinhas de som? A menor ou a maior? Pressão é uma força aplicada sobre uma área. Quanto menor a área, certo, Leandro e Guilherme? Quanto menor a área, se a força não se altera, aqui eram 9 bolinhas pressionando, aqui são as mesmas 9 bolinhas pressionando, qual área está sob maior pressão? A menor. Certo? Se eu mantenho a mesma pressão, a mesma força sobre uma área cada vez menor, a pressão aumenta cada vez mais. Certo? Por que que o cara que deita, acho que é Fakir o nome desse cara, que faz aquela cama de pregos e deita numa cama de pregos, ele não se fura? Porque a força do corpo dele está distribuída sobre uma área muito grande, de muitos pregos. Agora, se ele tentar deitar numa cama de um prego só, ele vai ter muita força sobre uma pequena área. Aquele ponto do corpo dele vai estar sob muita pressão e ele vai se furar, certo? Então, quando nós falamos de som, de intensidade do som, nós estamos falando disso, né? De quantidade de som por metro quadrado que chega no ouvido de uma pessoa. Agora, esse tiozinho aqui, ele vai ouvir um som mais intenso quando ele estiver na primeira posição, que é essa, ou na segunda posição, que é essa? O ouvido dele vai estar sujeito a uma maior pressão quando ele estiver a 2D do cara que está falando ou a 1D do cara que está falando. 1D ou 2D vai ser a maior pressão? D ou 2D? 1D, certo? É por isso que quando você quer ouvir uma pessoa melhor, você chega com o seu ouvido mais perto da boca dela. Boca dela, certo? É por isso que você se aproxima. Quando você quer ouvir melhor, você chega mais perto, porque você vai diminuir a área e o som vai continuar na mesma intensidade que ele vinha vindo. Você diminui a área, o som continua com a mesma intensidade, você aumenta a pressão, certo? Por isso que quanto mais perto o carro de corrida está da pessoa, mais intenso é o volume, porque ele vem diminuindo a área de pressão sem diminuir a força. O motor continua emitindo a mesma força sonora, mas a área é cada vez menor porque ele está cada vez mais perto. À medida que a área diminui, a pressão aumenta, certo? Muito bem, então voltando aqui, ó. Vamos lá. O Bell é a unidade de intensidade, ok? De pressão física relativa ao som. Vamos lá então. Se o som é uma pressão, uma força aplicada sobre uma área, como a gente acabou de ouvir, a gente precisa considerar o seguinte.
A força do som é medido em watts, ok? A força do som é medido em watts, ok? Você vai comprar um alto-falante lá, você compra de tantos watts. E a área pode ser medida em metros quadrados, tá ok? A área em metros quadrados, a força do som em watts, ok? Quantos watts eu preciso sobre qual área para que o ouvido humano comece a ouvir, certo? Eu vou ter então tantos watts por metro quadrado, digamos assim, certo? Imagina que watts são as bolinhas de som daquela imagem lá, ok? E a área é metro quadrado. Vamos pensar aqui, ó. Faz de conta que watts são as bolinhas e a área metro quadrado. Qual é o mínimo de bolinhas que eu tenho que ter por metro quadrado? Qual é o mínimo de watts que eu tenho que ter por metro quadrado para que uma pessoa comece a ouvir? Certo? A resposta é o seguinte. Você vai precisar de 0,0000000000001 watts por metro quadrado. Ok? 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado seria o ponto de partida onde a pessoa começa a ouvir. Você já imaginou uma escala de valores de intensidade do som que fosse nessa unidade de medida e com esse número? Quanto você tem de volume aí? Aí você ia ter que falar assim, eu tenho 0,000000003 watts por metro quadrado. Ia ser um saco manusear essa escala com tantos zeros. Concorda comigo? Concordo, tenho certeza. Então, em função disso e para facilitar o manuseio da escala, a larga escala de pressão foi substituída pelo decibel. Ao invés de usar 0,0000 watts por metro quadrado, substituiu-se watts por metro quadrado por decibel, em homenagem ao grande inventor do telefone, Alexander Graham Bell, ok? Decibel, por isso que o D é minúsculo, porque esse desse é de decímetro, a 10ª parte D, e o B é maiúsculo porque é do nome do cabra, ok? Alexander Graham Bell, Graham Bell. Nessa escala, aquele valor mínimo, então, de 0,00001 watts por metro quadrado, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, foi classificado como sendo o ponto de partida para a escala de percepção sonora em decibel, ou seja, 0 dB. Ok? Então, ao invés de a gente falar 0,00001 watts por metro quadrado, a gente simplesmente fala 0 dB. Ok? 0 decibéis. É o ponto de partida de onde nós vamos fazer a medida da intensidade sonora. Beleza? Intensidade sonora medida em decibel. Tá ótimo? Muito, muito, muito bom, gente. Então, aí a gente vai ter aqui alguns exemplos já indo para o final, por exemplo, de intensidades do som, né? Quando você está ali a 10 decibéis até 40 decibéis, você está no que é considerado um som repousante. A balada da Renata está longe de 10 a 40 decibéis. Tá ali. 50 decibéis até 80, né? Olha lá. Já está falando aí desse tipo de ruído aqui. Um restaurante. Uma chegada de comboio de passageiros à estação. De 90 a 50 decibéis, bastante intenso já, né? Já começa a ser um pouco incomodativo. Pode baixar no seu celular aí um aplicativo de decibelímetro, que mede o ruído, que você vai ver que aí o lugar que você tá, provavelmente tá em alguma coisa aqui, ó, entre 60 a 40 decibéis. Mas se você chega até 80 a 100 decibéis, e aqui também não tá a balada da Renata, de 50 a 80 decibéis, certamente não. 90, 80 a 100 decibéis já é um som que gera fadiga, um som fatigante, certo? Você vai ter ali uma série de exemplos aqui. Um Walkman em volume máximo. Não sei se vocês sabem o que é um Walkman, ok? É o seu celular em volume máximo, beleza? Com um foninho aqui, ó.
de 100 a 120. Aqui, ó, 120 decibéis. Já é perigoso, perigoso. É a passagem de um Fórmula 1, certo? Por isso que no filme tinha uns caras tudo com protetor auricular, porque não vai aguentar mesmo. Um martelo pneumático daqueles que fixam... faz fixação a pólvora para você prender o tirante do forro, sabe? Que o cara vai lá e... corda a obra inteira. Muito perigoso. Ele deveria usar protetor auricular ou ele deveria usar uma estratégia que todo peão de obra sabe. Um dia você pergunta para eles como é que ele faz. E a partir de 120 até 140 aí já é doloroso. A gente já está falando aqui de limiar da dor. Você pode ter acima disso aqui um dano permanente ao ouvido. Gente, nada disso é frequência, tudo isso é decibel, tudo isso é intensidade do som, beleza? Quanto mais próximo da fonte, menor é a área, mais intenso é o som. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, não entendeu? Se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje nós falamos sobre definições importantes, começando pela definição de som, o que é o som. O som é essa vibração de onda mecânica gerada por um corpo vibrante passível de ser detectado pelo ouvido humano. Falamos sobre ondas sonoras, que são os resultados das oscilações. Vimos que o som tem uma propagação e uma velocidade de propagação que depende do meio de propagação do som. No ar é 343 metros por segundo e quanto mais intenso o seu meio de propagação, maior é a sua velocidade, grandezas diretamente proporcionais. Frequência e período são as oscilações da onda sonora de pressão e depressão. Quanto mais frequente é um som, maior é a sua frequência, uma onda completa ao longo de um tempo. E quando nós temos ciclos completos dentro de um segundo, um ciclo por segundo é igual a 1 Hz, ok? Depois falamos da classificação dos sons, infrassons, médios, infrassons baixos, médias, altas e ultrassons. Infração abaixo de 20, de 20 a 200 frequências baixas, de 200 a 2.000 frequências médias, de 2.000 a 20.000 frequências altas, acima de 20.000 ultrassons. Depois falamos de comprimento de onda, quanto mais grave o som, mais longo é o seu comprimento de onda, grandezas inversamente proporcionais. E quando falamos então de intensidade, diria o Tite, certo? Intensidade do som é a energia, a concentração do som em uma área, certo? A concentração do som em uma área que tem a ver com a amplitude do som e que, por sua vez, é medida por uma escala, não de pressão, que seria watts por metro quadrado, porque seria impossível fazer essa medição dessa forma. Essa intensidade de som é medida, então, através da escala de decibéis, considerando 0 decibéis o ponto de partida dessa escala, que seria o 0,0000001 watts por metro quadrado, ok? Então, eu dei exemplos da escala e dei exemplos de quanto mais próximo do som, mais intenso é esse som. Então, a próxima vez que você for falar, você fala... Meu prezado amigo, você poderia reduzir a intensidade do som do seu aparelho, porque as altas frequências estão gerando ondas muito curtinhas que geram muito incômodo ao meu sistema auditivo. Você já vai estar usando termos técnicos melhores para um arquiteto se referir ao som. Lembrando que toda essa nossa caminhada é para a qualificação acústica dos ambientes. Dúvidas? 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 Não, professor, você explica muito bem. É impressionante como eu explico bem, Yasmin. Quando eu explico, eu entendo tudo o que eu falo. E eu não tenho dúvida nenhuma sobre aquilo que eu falo, porque eu me explico muito bem. É isso aí mesmo, beleza? Ok, pessoal. Não esqueçam de fazer aquele Moodle check depois, né? Eu vou colocando esses materiais lá. Mas como eu disse na aula passada, eu demoro um pouquinho para pôr, porque eu gosto que vocês anotem, gosto que vocês pensem, né? Daqui um pouquinho eu já começo a pôr lá. E na semana que vem, então, nós já vamos ter um exercíciozinho lá. Eu vou fazer a parte de percepção sonora e já deixo uma T1 lá pendurada para vocês. Entrem lá no fórum,
Entrem lá no fórum, falem da aula. Rolou. Eu vou saber que vocês foram lá. O meu chefe vai saber que eu dei aula e vai poder olhar que eu dei aula e que vocês estavam lá participando. E a Michelle está querendo saber como é a palavra técnica para dizer que o volume é baixo. O volume é baixo? Você pode, ou as palavras técnicas para você pedir para alguém abaixar o volume. Você pode falar: bucéfalo, você que não sabe conviver em sociedade, você poderia reduzir a intensidade sonora de seu aparelho, pois a pressão sonora que ele está exercendo sobre o meu aparelho auditivo está gerando ondas longas de baixa frequência e isto causa estresse no meu aparelho auditivo. Muito obrigado, vai dormir, desliga esse rádio, boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.